Amém, graça e paz. Como os irmãos estão? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Com fé? Hoje é segunda-feira, né? Não é comum nós nos reunirmos na segunda-feira para adorar a Deus, né? E os irmãos então estão de parabéns porque estamos acostumados a nos reunir no domingo. Mas na segunda-feira não é comum, não é normal, né? Todavia hoje estamos na segunda-feira. Então os irmãos estão de parabéns porque conseguiram vir na segunda-feira ao culto a Deus. Por mais que muita gente não compreenda, mas a reunião da igreja, a igreja reunida para adorar a Deus é muito importante, obedece a um princípio espiritual. Por mais que em casa nós façamos o nosso culto a Deus, não sei nem se todos fazem, né? Eu tenho o hábito de fazer o meu culto particular, pessoal a Deus, desde que eu me converti, né? Em algum momento do dia você deve se reunir, você deve se reunir não, você deve se separar para ler a Bíblia e orar, né? O tempo é a sua adoração pessoal a Deus. É necessário para nós cultivarmos a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, né? E todavia a reunião de todos na igreja junta, a igreja junta, é muito importante. Então, se alguém aí não tem esse costume de, durante o dia, separar algum tempo para ler a Bíblia e orar, ou até mesmo para cantar algum hino de louvor a Deus, né? Eu reconheço que na minha devocional eu não uso música, eu apenas leio a Bíblia e oro, né? Mas se alguém puder, né, incluir ali o louvor, vale também. Mas isso não substitui a reunião coletiva da igreja. É claro que os ímpios aí fora, até alguns crentes também, né, dizem assim, eles ficam fazendo um refrão de Satanás, que o Satanás que não quer que a igreja se reúna. Olha, nós podemos nos reunir em casa mesmo, mentira. A reunião em casa não substitui a reunião coletiva da igreja. Mas já é querer demais que todos entendam isso, né? Mas graças a Deus que os irmãos estão aqui. Não sabemos na próxima semana o que vai acontecer. Até onde nós sabemos, na quarta-feira nós teremos o culto aqui, né? À noite, 19 horas. Se nada mudar, teremos que fazer na próxima segunda-feira de novo, né? E vamos ver até quando isso vai durar. Eu creio que Deus está no controle. E nós temos que nos adequar, não podemos perder a nossa fé. Porque um dos objetivos de Satanás é esfriar os crentes, né? Perder a fé e tal. Mas graças a Deus que os irmãos estão aqui. Apesar de que essas máscaras aí nós estamos usando, nós temos que usar. Mas hoje uma pessoa falou comigo lá eu estava lá no centro. Uma pessoa falou comigo, olhei para ela assim, olhei, ela disse, pastor, olhei assim, é a Mônica. Ô Mônica, tudo bem? Quando te conhecia? E assim vai, né? A gente tem que reconhecer as pessoas, por mais que tudo bem, mas são esses tempos que nós estamos vivendo. Então, temos que nos adequar, porque não sabemos se o mundo vai voltar ao que era antes. De repente não volte mais. Aí nós temos que nos adequar a essa circunstância que nós estamos vivendo, né? Nós temos que, nos reinventar, né? E aí, vamos nessa, né? Então, irmãos, eu quero, hoje à noite, eu estou fazendo todo dia eu estou fazendo uma live. Quem quiser acessar a live, veja lá, porque eu não sei até quando eu irei fazer essas lives, né? Porque por enquanto eu estou fazendo todo dia, mas nem sempre eu tenho essa inspiração. De repente eu paro e não faço mais live, né? Porque já passei muito tempo sem fazer, mas agora estou me habituando, todo dia eu faço uma live. Depois das 19 horas, e aí lá eu coloco alguns assuntos interessantes. Então os irmãos aí que puderem acessar e quiserem ouvir, né? Veja lá.
Então hoje eu quero refletir com os irmãos, Palavra de Deus, Mateus capítulo 9, verso 36. Mateus 9, 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, irmão, eu já preguei nesse texto aqui outras vezes, mas a mensagem nunca é a mesma, né? Sempre é alguma coisa nova. Então Jesus, vendo as multidões, essas multidões aqui que Jesus estava vendo, era uma multidão de judeus, era a multidão de pessoas que praticavam o judaísmo, era o povo de Deus do Antigo Testamento, eram as ovelhas de Deus, né? Naquele tempo, eram pessoas. Então Jesus viu aquelas multidões, e aí sim, teve grande compaixão delas. Como era próprio de Jesus, né? Ele teve grande compaixão daquelas multidões. Por que será que ele teve grande compaixão daquelas multidões? Sem querer, por exemplo, eu não quero ser negativo, mas também não quero também arengar com ninguém, mas eu posso imaginar Jesus dizendo assim: rapaz, que multidão! Quantos votos não tem aí? Quantos títulos de eleitor não tem aí? Ou então, rapaz, eu vou vender alguma coisa para essas multidões aí. Se cada um eu conseguir vender por R$1, vai dar uma nota, ó. Eu quero perguntar o seguinte, né? Quando hoje nós olhamos para as multidões, aí eu vou dizer para os irmãos, e as multidões que Jesus estava vendo, não era multidão de descrente não. Aqui no texto, essa multidão aqui era uma multidão de crentes. Era a multidão de judeus que seguiu a lei de Moisés. Era a igreja da época. Essas eram as multidões que ele estava vendo. Mas aí ele diz aí, teve grande compaixão delas. Por que será que Jesus teve grande compaixão daquelas multidões? O que será que ele viu? E hoje, quando nós olhamos para as multidões, né? Mesmo as multidões que estão nas igrejas, as multidões que estão congregadas, seja que igreja cristã for, será que essas multidões não nos inspirarão grande compaixão delas? Vamos ver aí, né? Aí ele vai dizer o motivo, porque ele teve grande compaixão delas, né? Assim, porque andavam desgarradas. Aqui eu não vou nem ver qual foi a palavra original aqui que foi usada, mas eu vou usar essa palavra da tradução mesmo, né? O motivo porque Jesus teve grande compaixão daquelas multidões é porque elas andavam desgarradas. O que será que significa desgarrada? Vamos analisar aqui, né? A etimologia, em português mesmo, de maneira simples, né? Senso comum, deriva de garra, né? Quem tem garra é gato, e outros animais felinos têm garra, né? Águia também tem garra, mas eu sei que lá em casa tem 2 gatas, e quando aquelas gatas elas enfiam as garras são as unhas, né? Elas enfiam aquelas garras dali em alguma coisa, não tem que arrancar elas dali, né? Porque elas se pregam ali com aquelas garras afiadas, as unhas afiadas, e elas ficam pregadas ali, e é muito difícil arrancá-las, né? Porque elas estão coladas com as unhas.
E aí, quando Jesus diz, essas multidões andavam desgarradas, porque um felino que não tem garras, ele está em desvantagem. Não sobe em árvore, porque uma das coisas que faz com que ele suba em árvores, os felinos, gato, leopardo, onça, né? O motivo delas subir em árvore é porque elas têm garra. Agora, se elas forem desgarradas e alguém cortar as unhas, as garras, ela fica fragilizada. Ela não consegue pegar a presa. As águias, por exemplo, se tirar as garras dela, que geralmente ela pega as presas com as garras, né, dos pés. Então, Jesus viu essas multidões, elas estavam desgarradas, que pode ter um sentido assim, que elas não tinham garra para se pregar, se colar em alguma coisa, ou então, uma vez que elas estavam pregadas em alguma coisa com as garras, elas podem ter perdido as garras e agora elas estavam desgarradas porque tinham se descolado, né? Tipo a pessoa que está morrendo afogado, ela está agarrada num tronco de árvore, aí dela se descola daquele tronco, ela fica à deriva, à mercê da corrente. Então, um dos motivos que Jesus teve compaixão daquela multidão, e aqui uma multidão de pessoas, é que elas andavam desgarradas, elas estavam fragilizadas, sem garra. E aí pode inventar mil coisas para que a garra serve, porque que Deus colocou garra em alguns animais. Tem muitos animais que não têm garra, e aí esses daí são mais fracos, né? Não conseguem fazer muita coisa. Ovelha, por exemplo, não tem garra, é um animal doméstico. Geralmente animal doméstico não tem garra, mas o gato é doméstico, né? E tem as garras muito boas, então já cai por terra essa tese aí. Mas o outro adjetivo que é usado aqui elas andavam desgarradas e errantes. A tradução aqui que o tradutor usou foi errantes. E errantes, creio eu, tem aqui o significado assim: elas não têm um destino certo, elas não são guiadas, elas não têm uma rota, elas não têm um itinerário, elas estão à deriva. Elas não sabem para onde ir, não tem quem as guie, não tem um norte, não tem uma bússola, elas estão perdidas, errantes, elas estão perdidas. Eu lembro até uma profecia de Isaías 53, quando ele diz assim: cada um se desviava pelo seu caminho, né? Isaías 53 diz isso. O povo dele, o povo de Israel aqui, a igreja do Antigo Testamento. Aí eu pergunto, e essas multidões que nós vemos hoje? E aí eu não estou dizendo assim, não, são os ímpios lá fora, não. Estou dizendo as multidões das igrejas mesmo. Aliás, é muito difícil saber qual é a diferença hoje entre a multidão que está dentro da igreja e que está fora, porque dizem que, eu vou falar só dos evangélicos, né? Aqui, para não ferir, por exemplo, pessoas de outras denominações, né? Mas dizem que tem cerca de 50 milhões de evangélicos no Brasil e outra metade desviada, ou seja, que está fora. Esses que estão fora estão desgarrados e errantes, e esses que estão dentro da igreja também estão errantes e desgarrados? Se Jesus olhasse para essas multidões aí hoje, como é que ele veria? Qual sentimento ele teria? E aí ele diz aqui, e a comparação que ele faz aqui, aí eu quero dizer para vocês que é uma comparação. Ele está usando aqui uma metáfora, uma parábola. Essas multidões de pessoas, seres humanos que ele estava vendo, desgarradas e errantes, que foram alvo da sua compaixão, ele teve pena delas, se compadeceu. Ele diz assim: elas pareciam ovelhas sem pastor. Os judeus naquela época, naturalmente, sabiam muito bem o que era o pastoreio de ovelhas, né? Ovelhas já são animais, ovelhas não têm garras, mas ovelha tem pastor. E aí Jesus, como um bom judeu, acredito eu, embora ele não tenha morado no campo, né? Mas ele foi criado na cidade de Nazaré, na carpintaria de seu pai José, adotivo,
pai legal, né? No sentido legal de lei. Então não sei se Jesus conhecia o pastoreio de ovelhas. Provavelmente conhecia, ainda que fosse na teoria. Mas é dito aqui, quem está escrevendo aqui é Mateus, né? Ele disse, olha, Jesus teve compaixão dessas multidões, porque elas andavam desgarradas e errantes, igualzinho ovelhas sem pastor. Nós só podemos imaginar ovelhas sem pastor. Até onde eu tenho estudado, porque eu nunca pastorei, eu nunca convivi com ovelhas reais mesmo, animais. Mas até onde eu tenho aprendido, ovelhas são animais dóceis, indefesos. Elas precisam essencialmente de pastor. E o pastor é para proteger, né? O pastor é para proteger aquelas ovelhas. É para guiar aquelas ovelhas, é para cuidar delas, né? É para providenciar alimento, pastos verdejantes, águas tranquilas. É para curar suas feridas. Então podemos só imaginar um rebanho de ovelhas sem pastor. Um rebanho de ovelhas sem pastor, ela está totalmente desamparada. É possível que vai morrer de fome e de sede. É possível que vai ser devorada pelos lobos. Ou então vai cair no abismo porque não tem quem as guie, que o pastor também é chamado de guia no Novo Testamento. Então a situação dessa multidão que Jesus estava vendo era de causar dó, como Jesus mesmo teve pena, misericórdia dessa multidão. Mas o mais interessante de tudo é que essa multidão tinha pastor, né? Porque os escribas e os fariseus, os anciãos, os sacerdotes e os levitas, eles eram os pastores de Israel. Acredito que Ezequiel 34 tem uma descrição muito detalhada sobre os pastores de Israel, que eram os líderes religiosos principalmente. Então o que não faltava para aqueles judeus da época de Jesus era pastor. Eu acho que tinha pastor tropeçando em pastor naquela época. Só que parece que aos olhos de Jesus eles não pastoreavam. Por isso que Mateus capítulo 23, eu estou lendo aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 23, repetidamente Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É um duro discurso que Jesus profere contra os pastores de Israel, muito semelhante a Ezequiel 34. Então, aí eu pergunto, e hoje? Será que essas multidões que estão aí, dentro ou fora das igrejas, quando Jesus olha, porque agora ele está olhando, porque Jesus está lá no céu, assentado à direita do trono de Deus, mas ele está olhando, né? Por isso que o Novo Testamento diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ou então, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Naturalmente Jesus está olhando as multidões. Ele está olhando, né? Aí eu pergunto, e hoje, qual é o sentimento que Jesus ele está tendo quando ele olha para a terra e vê essas multidões numa situação semelhante à daquela? Será que ele também está se enchendo de compaixão? Porque hoje também elas estão como ovelhas que não têm pastor? Acho que não, porque eu acredito que tem muito pastor. Ainda hoje tem muitos pastores, né? Naquele tempo talvez não, mas hoje tem muitos pastores. Alguns hoje se assemelham aos pastores de Israel naquele tempo, talvez, provavelmente sim. Mas acho que nem todos, né? Tem muitos pastores verdadeiros hoje. E aí, mais ovelha para ser de pastor. Eu tenho ouvido de alguns grupos de irmãos que, decepcionados, frustrados com o pastoreio de alguns, eles têm se reunido dizendo: nós não queremos pastor não. Aqui é um grupo de ovelhas sem pastor mesmo, não queremos pastor não, que nós estamos com trauma de pastor, temos medo de pastor.
Eu nem condeno esses irmãos, porque realmente as experiências que tiveram devem ter sido realmente traumáticas. Mas a questão aí é outra cilada, né? Porque não existe ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor vai ser devorada, vai morrer de fome e de sede, né? Porque foi Jesus mesmo que instituiu pastores na igreja. Igreja é para ser de pastor. Não necessariamente um tema, mas um grupo de pessoas precisa ser pastoreada. É que o mundo hoje chama assim de líderes, né? Todo grupo de pessoas é para ser de líderes. O pastor é um líder, só que ele é um líder espiritual, né? É diferente do líder natural, o líder político, o líder secular, o líder do bairro é diferente. O tipo de liderança espiritual é diferente da liderança natural. Mas todo grupo de pessoas é para ser de líder, né? E aí, olhando aqui para o texto, Jesus já usou agora a figura da comparação do pastoreio. Agora ele vai usar uma outra figura, uma outra comparação, outra metáfora, outra parábola, que ele vai usar a figura da seara, da agricultura, do roçado, do pomar, agropecuária, a pecuária de animais, né? Agricultura eu já falei, né? E aí ele vai dizer assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Eu já até ouvi há muitos anos que eu ouvi assim: não questione diante do povo a tradução, porque senão o povo vai perder a confiança nas traduções. Mas tem hora que é muito difícil, né? Você não questionar a tradução. E aí eu fico pensando, não, eu tenho que ter paciência com os tradutores, porque os tradutores são seres humanos, né? Eles não sabem tudo, como ninguém sabe de tudo. E eles fazem o melhor que podem. E nós que estamos interpretando a Bíblia aqui, temos que ajudar aqui, né? Para aperfeiçoar quem sabe, para que o povo possa entender. Então eu quero dizer o seguinte, que quando Jesus disse assim: a seara é realmente grande, o roçado, né? Talvez aqui devo dizer roçado, o sítio, a chácara, é realmente grande. Essa palavra grande também pode ser traduzida por muitas, né? Polis. Pode ser por muitas. Eu acho até que o mais correto é por muitas. Ele está dizendo assim: há muitas searas. Tem a ver com quantidade. Há muitas searas, mas poucos trabalhadores. Aqui está ceifeiro. Eu não sei quem foi que um dia traduziu por ceifeiro, porque é claro que a menor noção elementar de grego sabe que aqui não é ceifeiro, é trabalhadores. A palavra correta é trabalhadores. Ergates, eu acho que é no grego. Então, é quase assim, olha: há muitas searas, mas poucos trabalhadores. Algumas têm obreiros. Trabalhadores, obreiros, está certo, mas ceifeiro não está certo. Porque qualquer pessoa que trabalha na agricultura, na seara, no roçado, os trabalhadores da seara não são somente ceifeiros. Ceifeiros é um tipo de trabalhador, né? Aquele que vai fazer a colheita no final. Mas Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, existe o plantador, existe o que rega, né? E existe o ceifeiro. Mas aqui a palavra não é ceifeiro, aqui é genérico, olha, trabalhadores. Aí Jesus está dizendo: há muitas searas, mas poucos trabalhadores, ergates. E aí eu vou dizer quem é a seara aqui. Eu ainda não analisei o versículo anterior, que eu não li, de propósito. Mas no versículo anterior, verso 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E em Mateus 4, 23 diz assim, da Galileia: Jesus percorria toda a Galileia. E 9,35 diz: ele percorria todas as cidades e aldeias da Galileia. Então, as cidades e aldeias da Galileia eram as searas. Cada cidade era uma seara.
Então dizem que o Brasil tem 5.070 municípios. Então são 5.070 searas. Aí ele está dizendo assim: se houver 5.070 pastores, em cada seara tendo um pastor, já é um bom começo. Então por isso que as igrejas do Novo Testamento, elas são igrejas da cidade. Em cada cidade tem uma igreja só. Eu, quando eu vou orar, eu digo assim: Senhor, abençoa a igreja de Rio Branco, porque Rio Branco só tem uma igreja, igreja de Cristo. Eu digo, e os pastores são os presbíteros da igreja de Rio Branco. Não importa a denominação que for, eu acho que até os padres também, né? Mas aos olhos de Jesus, em cada cidade tem uma igreja. Então, claro que uma cidade bem menor, no caso aqui, aldeias, que ele fala, pode comportar poucos trabalhadores. Uma cidade maior, Rio Branco é uma cidade grande, só um pastor não dá conta, então tem que ter muitos pastores. Mas ele está aqui se referindo a pastores. Olha, há muitas searas, mas poucos trabalhadores. E o trabalhador, em termos genéricos, significa aqui pastor, porque no versículo anterior ele fez a comparação com pastoreio, ovelha sem pastor. E aqui ele está comparando o rebanho com uma seara, com o roçado. Então, olha, os trabalhadores do rebanho são pastores. Isso que ele está dizendo. Então o que Jesus estava vendo naquela visão, ele estava vendo o seguinte: olha, Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Porque aos olhos dele, elas não estavam sendo pastoreadas, elas não tinham pastor de verdade. É só dar uma olhada em Ezequiel 34, né? Para ver o que ele diz lá. Pastores devem apacentar as ovelhas. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, ele está dizendo lá. Então, quando eu falo isso, eu falo com temor e tremor, porque eu sou pastor. E eu não quero cair debaixo dessa condenação, né? Agora, aí ele diz assim: olha, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A igreja, enquanto seara, precisa de trabalhadores. Em Mateus capítulo 20, Mateus ele volta muito a esse tema. Mateus capítulo 20 tem aquela parábola dos trabalhadores da vinha, né? Ali já é a vinha. A vinha é uma seara mais específica. Eu acho que é uma plantação de uvas, videira, vide. Mas tem uma parábola que Jesus conta que no meio da vide, da vinha, tem uma figueira, que é uma árvore que dá fruta, não é o pé de uva, como nós diríamos, né? Mas lá vai estar aquele que contratou trabalhadores para a sua vinha. A vinha ali também é uma seara. Mas aqui Jesus está dizendo aqui, olha: então disse aos seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu até às vezes eu oro assim: Senhor, manda mais gente para a igreja. Mas olhando para cá aqui, eu acho que a minha oração está errada, né? Ele está dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque a seara, que é o rebanho, aqui a agricultura, aqui é a pecuária, né? Mesma coisa, ele usa duas figuras diferentes. No Novo Testamento, repetidas vezes, ele usa para representar a igreja por um rebanho de ovelhas, ou então por uma agricultura, trabalhadores da agricultura. Ele usa também a figura do edifício, né? A construção de um edifício. 1 Coríntios capítulo 3. Mas aqui, Jesus disse para os seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esses trabalhadores, quando nós olhamos para a igreja como um rebanho, são pastores. E aí eu poderia assim, eu botei ali, né? As necessidades básicas da igreja. A primeira necessidade básica:
igreja precisa de pastor. Agora, Satanás, se ele for esperto, como de fato é, ele iria tentar enrolar, embaraçar, confundir a função pastoral. Eu acho que isso ele tem feito muito, né? Por quê? Uma necessidade básica da igreja a igreja precisa de pastor. Por isso que Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, ou seja, pastores para o seu rebanho. Porque o rebanho sem pastor, aí causou dó em Jesus, né? Desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o trabalhador modelo nesse texto aqui é Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou um trabalhador da seara, eu sou um pastor do rebanho, e eu estou dando um exemplo para mostrar o que é que a igreja precisa. Aí depois ele vai dizer assim, você vê que na sequência aqui de Mateus capítulo 10 diz aí: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aí vai dizer o nome dos 12 apóstolos. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou um trabalhador da seara, eu sou o modelo de trabalhador da seara, eu sou o pastor. Os meus 12 apóstolos são mais 12 pastores, 12 trabalhadores que eu já consegui. Em Lucas capítulo 10, diz lá, começa assim: depois disto ele enviou outros 70, de 2 em 2. Aqueles 70 também eram outros trabalhadores. Então temos um que é Jesus, 12 que são os 12 apóstolos, 70 que são aqueles que Jesus enviou, trabalhadores, pastores. E aí, ao longo da história de 2000 anos de igreja, Jesus disse: rogai, pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, ou pastores para o seu rebanho, que é a mesma coisa. Aí ele vai dizer, quase terminando o tempo, né? Agora, irmãos, eu vou ler o versículo 35, que eu não li de propósito, para mostrar como é que Jesus dá o exemplo, o tipo de pastor e o serviço do pastor, porque ele supre a necessidade básica da igreja. Aí vamos lá, Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias da Galileia, naturalmente, ensinando nas sinagogas deles. A primeira função pastoral que Jesus exercia aqui, irmãos, olha só, ensinando nas sinagogas deles. Era a função pastoral. Por quê? Porque o ensino é necessidade básica da igreja. O ensino é o alimento da igreja. O ensino é que guia a igreja, né? A igreja que ela é ensinada pela palavra de Deus, ela não anda errante por aí. Por quê? A palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus guia. Nós estamos hoje no Brasil, é uma confusão enorme. O que é que a gente vai fazer? A palavra de Deus guia o que é que a gente vai fazer. Então, função pastoral que Jesus deixou o modelo, ele ensinava nas suas sinagogas. Por que ele ensinava nas suas sinagogas? Porque a sinagoga é onde a igreja se reunia, né? A igreja judaica se reunia na sinagoga. Até ontem eu mostrei que em Apocalipse a reunião da igreja era chamada de sinagoga. Em Tiago também é chamado de sinagoga, porque a visão judaica é que a igreja é a sinagoga. Então, Jesus ensinava na sinagoga. Aí diz aqui, isso é função pastoral. Aí ele vai dizer, pregando o evangelho do reino. Aparece outra palavra. O ensinando aqui, didaskon, eu acho essa a palavra. Aí aparece outra palavra aqui, olha, pregando o evangelho do reino. Parece outra palavra. O pregando aqui é o querigma. Querissou, pregando. Aliás, ontem eu falei, estudando essa palavra, eu vi que a palavra, o querigma, a pregação evangelística, não necessariamente dentro da igreja, mas para fora, ela representa o evangelismo de massa, a pregação para a multidão, feita por uma pessoa especialmente escolhida por Deus, um arauto, araldo, uma função ministerial. Porque a pregação evangelística é para o de fora, né? Para que eles se convertam.
é a mensagem querigmática para atrair as pessoas, chamar para dentro do reino, fazer parte do rebanho, ou ser uma planta na seara de Deus. Mas tem outra palavrinha que não está aqui no texto, que geralmente ela aparece na tradução como anunciar. Pregavam e anunciavam, né? Lucas capítulo 8 começa dizendo que Jesus andava por todas as cidades e aldeias, de cidade em cidade, de vila em vila, pregando e anunciando o evangelho. O anunciando, o grego, é o angelizo, evangelizar, literalmente evangelizar. Eu já percebi que o evangelizar tem uma conotação de evangelismo pessoal. Por isso que diz assim lá em Lucas, e os 12 iam com ele. Enquanto que o querigma, o querisso, é uma mensagem de evangelismo de massa, o Billy Graham, né? D.L. Moody, evangelismo de massa, os evangelistas mais famosos. Não sei quem é o evangelista mais famoso do Brasil hoje, até porque parece que não há muita distinção hoje, né? Mas o evangelismo de massa fala com a autoridade do rei. É um ministro, uma chamada ministerial. Não é para qualquer um. Agora, anunciar, evangelizar é o evangelismo pessoal. Todo crente pode evangelizar, anunciar, como alguém disse, tagarelar o evangelho da maneira simples, como sabe, como pode. Não está aqui no texto, mas é a função do rebanho agora aí, anunciar, né? É evangelismo pessoal, corpo a corpo. Não vê os políticos da campanha, não faz corpo a corpo? É isso aí que o evangelho faz também. Aí não precisa de uma pessoa com uma chamada especial, todo crente tem essa responsabilidade e essa oportunidade, pode atrair pessoas, né? Aliás, um certo escritor, que eu tenho um livro, ele diz assim: o evangelismo pessoal é superior ao evangelismo de massa, porque o evangelismo de massa não pode alcançar o mundo todo, mas o evangelismo pessoal pode. O que a igreja precisa? Do ensino. Trabalhador da seara, pastor, dentro da sinagoga, ele disse: o querisso, a pregação evangelística. Eu acredito que aí pode até pregar evangelisticamente dentro da igreja, porque nem todo mundo que está na igreja é salvo. De repente, joga a tarrafa ali, pensando que não tem nem o peixe, e tem. E aí ele diz aqui: pregando o evangelho do reino e curando. Olha só, irmãos, curando, terapia cura, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu pergunto: o Covid é enfermidade? Bom, Jesus saía curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele está dizendo: eu sou o pastor, eu sou o trabalhador da seara. Ele está dizendo: eu sou o modelo. E depois ele enviou os 12 para fazer a mesma coisa, e depois ele enviou os 70 para fazer a mesma coisa, e nós estamos 2000 anos depois aqui. Mudou alguma coisa? Acho que não, o evangelho não mudou não. Só que eu sei que é muito fácil perder a fé, né? Perder a fé, a gente tem medo, né? Rapaz, esse negócio, porque é até crime, curandeirismo, que tanta picaretagem que houve aí pelo meio, né? Mas não mudou o evangelho. Ele está dizendo assim: o trabalhador da seara e o pastor do rebanho, que eu estou aqui sendo o modelo, ele vai ter que ensinar na sinagoga, ele vai ter que pregar a mensagem evangelística, ele vai ter que curar as enfermidades. Eu diria assim: curar as enfermidades talvez seja uma pretensão demais, mas pelo menos tente, né? Nós temos que pelo menos orar, tentar imitar Jesus. Se der certo, amém. Se não der, alguém já disse assim, que Deus falou para alguém: você ore por essa pessoa, se ela não for curada, você pode até passar vergonha, mas a responsabilidade é minha. Agora, se ela for curada, você também não pode se gloriar, porque a glória é minha também. O que eu quero dizer é que faz parte do pastorado, né? Que ele incumbiu. Todas as moléstias e enfermidades entre o povo. Se nós formos lá no texto paralelo de Mateus capítulo 4, versos 23 e 24, ele vai dizer lá: olha,
todas as enfermidades e tormentos. Enfermidades é doença. Nossos, malaquia, são as palavras gregas para enfermidade e doença. Só que tormentos é outra palavra. E tormento representa a possessão de demônios. O atormentamento, os atormentadores, os demônios são atormentadores. Faz parte do pastoral. Jesus está dizendo: eu sou o modelo, eu sou um trabalhador da seara, sou um pastor do rebanho. Os meus 12 também, né? Depois dos 70, e aí vai. Paulo e Barnabé depois. Eu acredito que até mesmo Estevão e Filipe, que eram diáconos no livro de Atos, mas eles cumpriram também esse papel. Aí eu pergunto: qual é a necessidade básica da igreja? Primeiro, a igreja deve orar para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Necessidade básica da igreja: ensino da palavra de Deus. Pregação evangelística, porque vai ter sempre gente dentro da igreja que não é crente, né? Pode se converter, mas prega lá para os de fora também, né? Cura de enfermidades, está incluído aqui. Agora, se nós não crermos, né, nem vamos tentar. Eu tenho coragem de tentar orar pelos enfermos, né? Libertação dos demônios. Enfermidades e tormentos. Os demônios são atormentadores, eles atormentam. A igreja precisa de libertação dos demônios, cura das enfermidades, ensino e pregação. E a igreja deve se desincumbir do anúncio, o evangelismo. É o angelizo. É uma transliteração, né? Evangelizar. Quando estou falando da igreja, não estou falando só essa aqui não, né? Estou falando da igreja do Brasil, né? Tem muitos pastores. Eu acho que, graças a Deus que o Brasil tem muitos pastores. Mas é provável que também tem muitos que podem estar nessa categoria aí que Jesus denunciou. Então precisamos continuar com a nossa visão voltada para o que o dono da igreja disse, né? O Senhor da seara. Eu lembro até que no movimento de renovação espiritual, o hino oficial do movimento era: o Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão clamando, sem da salvação participar. Fala Deus. Quem é daquele tempo, acho que não tem ninguém aqui, né? Mas movimento de renovação espiritual no Brasil, que o hino oficial, assim como a reforma protestante, também Martim Lutero, acho que ele foi que escreveu o hino oficial, que era: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder protege os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. E assim, irmãos, a igreja está nessa batalha. Só que as coisas não mudaram. A necessidade básica da igreja é essa daqui. E às vezes nós temos que de vez em quando dar uma olhada, né? Vamos olhar o texto de novo para ver se é isso mesmo, para não nos deixarmos condicionar pelo pensamento do mundo, pela secularização, pelo espírito da época, e Satanás consiga nos enganar, né? Vamos orar, fiquem em pé.